Hoje eu quero te fazer uma pergunta. E se seu propósito for exatamente daquilo que você tanto está fugindo? E se o caminho que você tanto evitou for, na verdade, o seu lugar de cura e de crescimento? Tem histórias que são redondas, que fazem curvas, descaminhos, mas no fim voltam para o ponto de partida. O episódio de hoje é sobre isso. É sobre um homem que veio embora de outro estado para fugir do seu destino, mas o destino alcançou e transformou. Meu convidado de hoje é o Daimon. O Daimon é um cabeleireiro reconhecido na cidade, ele é referência, inclusive em todos os lugares que eu falo. Daimon é meu primo. Ai, eu conheço o Daimon, eu tenho o sonho de fazer o cabelo com ele, eu fico toda orgulhosa, né? E alguém que entende, além de cuidar do cabelo, ele cuida da pessoa que senta na cadeira ali para ele tratar. Ele não cuida só da estética, ele vai cuidando também da parte psicológica, quase um terapeuta, né, Daimon? O Daimon, ele é apaixonado pelo autoconhecimento, por mentalidade, está sempre buscando faz mentoria também, tem um mentor também, e já fez método CIS, está sempre em busca de se transformar e de se conhecer, e através disso vai transformando outras pessoas além da estética. É a escuta, percepção, identidade, e tudo isso aconteceu porque ele parou de correr daquilo que já estava escrito para ele. Então, Daimon, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mas agora me conta, como é que era a relação com o ofício do teu pai? Que teu pai era barbeiro, né? Muitos anos, inclusive bem famoso na cidade. E qual era a tua relação com isso, né? Porque tu acabou vindo para cá para fugir dessa profissão e acabou não sendo exatamente o barbeiro, né? O cabeleireiro para cortar cabelo de homens, sim, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos, sim. Sim, saí do Rio Grande do Sul, porque eu conto para as minhas clientes, né? Porque eu não queria ser cabeleireiro. No caso do barbeiro, meu pai foi barbeiro quase 40 anos, meu irmão assumiu a barbearia lá, e a barbearia é referência na cidade e é a mais antiga da cidade. E eu vim para Brusque porque hoje eu entendo os porquês das coisas. Demorou para entender o porquê que eu não queria trabalhar com cabelo. Mas eu quis sair de lá para buscar algo melhor. Eu não quis estudar, meu pai sempre me cobrou estudar, eu parei de estudar na 8ª série, e daí eu vim parar em Brusque, através da minha tia, e trabalhando dentro da fábrica, eu também vi que isso não era o que eu queria. E quando a gente começa ali a entender os porquês da vida, eu acho que a gente muda a nossa percepção. E muito jovem, cheguei em Brusque com 18 anos, apanhei muito para aprender, entre errar e acertar e aprender, a gente sempre tira o melhor. Acho que eu quis fugir de lá para não me tornar cabeleireiro e acabei me encontrando aqui meio que no sem querer. E me apaixonei pela profissão, amo o que eu faço hoje, mas mais do que o cabelo é cuidar das pessoas. Então, atrás de um cabelo tem uma pessoa que está buscando transmitir algo. E eu tento buscar essa percepção nas pessoas, nas mulheres que eu atendo. Como eu digo para cliente, quanto mais eu te conheço, melhor eu vou te entregar o trabalho. Por quê? Porque entra a questão de personalidade, entra uma questão de pessoas que são mais ousadas. Quanto mais eu conheço, mais eu consigo identificar a personalidade e entregar o melhor trabalho para ela. Isso é importante também na consultoria de imagem. Acaba sendo muito parecido, né? Porque tu também trabalha com imagem da pessoa. Eu ajudo tu a fazer essa identificação, né? Fazendo análise da cliente, mas é mais ou menos a mesma coisa. E também, eu entendo como é ser apaixonado por conhecer as pessoas e fazer elas transmitirem aquilo que elas têm dentro delas. Mas assim, quando tu veio embora pra cá, né? Tu sentiu que tu tava fugindo ou foi assim, não, sou corajoso e vou desbravar o mundo? Ou assim, não, eu quero fugir porque eu não quero assumir esse ofício? Como é que foi?
Eu saí por falta de oportunidade mesmo, não estudei, optei por não seguir nos estudos, não me dediquei. Lá é muito mais precário, acabei parando aqui, como diz, né, as pessoas que vendem Brusque, né, que as famílias vão para a minha tia, no caso, que me trouxe para cá. Chegou lá na minha cidade, falando que Brusque passava carro de som, anunciando emprego e tal. E nisso eu vim parar aqui por conta de emprego. Trabalhando dentro da fábrica, eu identifiquei ali que não era o que eu queria. Por quê? Porque tinha um cara que trabalhava lá 30 anos e eu em 3 meses estava ganhando quase a mesma coisa que ele. E aquilo foi, eu disse, não é o que eu quero também. Mas, meio que no sem querer, acabei conhecendo uma pessoa que, numa troca de conhecimento e talvez por uma amizade, ela acabou me dando um curso de cabeleireiro na parte do feminino e ali eu me apaixonei pela profissão. Foi bem legal. E como tu tem toda essa questão agora de autoconhecimento, tu consegue contar o porquê tu fugia tanto de ser cabeleireiro? Será que é porque nós temos muitas feridas, muitas vezes, alguns traumas, algumas coisas, e às vezes assim, teu pai trabalhava muitas horas, ali acabava, imagino que não dando tanta atenção para a família, às vezes tu conseguiu identificar que era algo assim relacionado? Sim. Geralmente a profissão do cabeleireiro, ela precisa se dedicar um pouco mais, né? E por conta dos horários, então tu conseguiu identificar isso? O meu pai, ele fez a vida com cabelo, nos deu uma vida de ótima qualidade, porém, sim, trabalhava muito, e eu digo assim, quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente entende os porquês. E o porquê que eu não quis ser cabeleireiro lá no Rio Grande do Sul, quando meu pai me oferecia, poderia ter assumido talvez a barbearia dele. Eu lembro que quando eu era criança, pelo meu pai trabalhar muito, ele chegava cansado, com muitas dores do ofício, né? Movimentos repetitivos, então ele ganhou tendinite, como outras coisas, e vivia buscando massagista, essas coisas. Então, hoje eu entendo que como uma criança vê o sofrimento do pai, da mãe, pelo ofício do trabalho, isso é uma coisa que tu diz assim, isso eu não quero para minha vida, entende? Porque todo jovem eu acho que é muito sonhador. Então a gente acha que pode ser o que a gente quiser, até que a gente encara a realidade do mundo e vê que não é bem assim. É muito complexo isso, e eu digo assim, né, conhecimento liberta. Exatamente. E falando em conhecimento, Sim. Qual foi o momento que tu pensou assim, uau, esse é meu propósito? Na parte do salão ali, Sim. do cabelo. Bom, eu tô na área há 14 anos, entre altos e baixos, apanhei bastante, errei bastante, acertei, mas eu acho que depois que eu comecei a buscar esse autoconhecimento, a coisa começou a mudar. E daí eu comecei a mudar as percepções e comecei a me identificar também mais na área e entendi que não era só cabelo, era sobre pessoas, talvez, né? Sobre servir. Sobre servir. Que o servir é um ato muito lindo, né? Sim. E quando a gente entende que o propósito está ligado ao servir, Sim. e a gente vê aquela pessoa saindo com um sorriso no rosto, né? É tão bom. Então foi nesse momento. Mais ou menos isso. Então é de pouco tempo para cá. Eu abri salão faz 5 anos. Desses 6 anos, mais ou menos, eu venho buscando essa mudança. E essa mudança eu comecei a buscar por mim mesmo, não porque eu tinha intenção de ajudar outras pessoas, mas eu tinha intenção de me ajudar, de mudar, de não aceitar a pessoa que eu era, entende? De sempre buscar o melhor. Em que sentido? Como profissional, como pessoa, como marido. Então, entre altos e baixos da vida, a gente aprende um pouco apanhando. E esse autoconhecimento, eu acho que ele me moldou a buscar esse propósito de ajudar outras pessoas a não passar o que eu passei. Então, hoje, tudo que eu posso
ou que eu identifico, seja numa cliente, seja numa amiga, na minha prima, na minha irmã, quem for assim da minha família, que precisar de alguma ajuda dentro do meu conhecimento, eu faço isso de coração. Então, eu não faço isso para ganhar mais clientes, ou para isso, ou para aquilo. Eu levo isso hoje como um propósito, porque se fosse talvez para fazer só cabelo, eu amo o que eu faço, mas cansa, entende? A gente trabalha muitas horas, está sempre buscando conhecimento, mas eu acho que aquela troca é uma troca com a cliente. Não é que eu sou um terapeuta, que eu vou lá. Mas não, eu gosto de conversar sobre crescimento, e o que eu posso, às vezes, enxergar de um ângulo que ela não enxergue, uma ajuda, um conselho, uma dica, eu tô sempre buscando Geralmente isso. o propósito, ele tá ligado com alguma dor que a gente passou e não quer que os outros passem, né? Exatamente. E eu imagino que Deus, ele vai forjando a gente, dando esses desafios para ele mostrar, ó, aqui é teu propósito. Sim. Tu vai passar por essa dificuldade porque tu vai conseguir lidar com isso e tu vai ajudar pessoas tratando essa ferida delas. Perfeito. Sobre ser visto, né? Sobre alguém que senta na tua cadeira ser visto. Sim. Sim, porque talvez em algum momento tu sentiu que não era visto. Sim. E por isso que fugiu tanto, Sim. né, do teu propósito, porque às vezes a gente é imaturo, falta a questão da identidade, né? Uhum. Então, eu ia perguntar para ti o que mudou dentro de você quando parou de fugir, mas já me respondeu, né? Sim. Vamos ir para a próxima pergunta. E quando o autoconhecimento entrou na tua rotina? Só para a gente entender. Foi quando eu comecei a não aceitar como eu era, entende? Errei dentro de relacionamentos, errei como profissional, e eu não aceitava mais ser aquela pessoa. Não que eu fosse um monstro, né? Mas eu queria ser melhor, eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria que as pessoas me conhecessem pelo bem que eu fazia às pessoas ou à sociedade, enfim. E tentei várias coisas. Tentei igrejas, fui na espírita, fui na evangélica, fiz chá de ayahuasca, fiz constelação familiar, fiz reiki, fiz hipnose, fiz coach, e nessa busca constante me identifiquei com algumas coisas, eu acho que tudo faz sentido. Eu acredito e respeito todas as crenças, cada um busca o que há de melhor para você, e eu vejo de uma forma que tudo anda no mesmo caminho, entende? Cada um de uma percepção um pouquinho diferente, mas tudo anda buscando sempre o melhor. E eu me identifiquei bastante quando eu fiz a imersão do Método CIS, com Paulo Vieira, um coach, e ele passa... Eu sou muito cético, então ele passa muito dados, bases científicos, de cientistas renomados no mundo, e ele vem na Bíblia e puxa para o lado espiritual, e é a mesma linguagem. Então isso fez total sentido para mim, eu disse, cara, é isso. Então, isso veio a minha transformação, e a sede de buscar cada dia mais, entende? Por realmente ser um marido melhor, um noivo melhor, uma pessoa melhor, um homem de valor, um cabeleireiro, um profissional melhor, que eu possa entregar e agregar para todas as pessoas. E essa busca é algo incessante. Quando tu começa nessa parte de autoconhecimento, é incessante. Eu iniciei agora, no final do ano, né, todo um processo, inclusive eu contei na minha história, né, no meu episódio eu contei muitas coisas, na verdade eu contei tudo, eu contei tudo e eu nunca tinha contado. E quando tu começa mesmo nesse autoconhecimento e tu começa a emergir na palavra mesmo, né? Ali, porque o manual tá pronto, Deus de sempre. Sim. É só a gente saber interpretar. Sim. Né? Sem colocar religiosidade, sem colocar nada. Sim. Realmente, o manual tá ali. Quando tu começa a emergir e entender, e colocar na tua vida, como dizem, né? Tirar as escamas dos olhos... Tu vai começando a se conhecer, tu vai começando a ser melhor com os outros e tu vai entendendo que não é só sobre, fazer ali para ter a moeda de troca. Não,
Porque como tu falou, a moeda só o fazer cansa, mas é tão gostoso a pessoa sair da tua cadeira com um sorriso nos olhos. Ou essa semana eu tive alguns atendimentos e a cliente se emocionou me contando e tu trazer algumas coisas e tu tocar lá dentro daquela coisinha que estava incomodando e tu conseguir fazer ela ressignificar aquilo. É tão gostoso, mas tu só consegue fazer isso quando tu se cura. Sim. Porque a pessoa ferida, ela fere. Sim. Né? Muitas vezes a gente vai em profissionais que parecem que nem querem servir a gente, né? Perfeito. E quando a gente tá curado, a gente floresce na vida das outras pessoas. Concordo né? com você. A gente floresce, é algo incrível. Incentivo todo mundo a ter esse autoconhecimento, porque a gente se transforma em outra pessoa, até a mudança fica... será que realmente ela tá assim ou não é, Sim. né? Ou não é mesmo, né? Então, tu tem alguma história, assim, que tu queria compartilhar de alguma cliente que tu achou, assim, mais marcante, assim, às vezes emocionante, alguma coisa? Tu lembra de alguma? Tem algumas. Só ressaltando ali do autoconhecimento, isso talvez hoje, a cliente que me dá liberdade, eu não sou evasivo, eu não sou uma pessoa que vai chegar lá no meu salão e eu vou começar a falar. Não, se ela me dá uma certa liberdade, a gente vai ganhando confiança e fazendo aquela amizade, a gente vai ganhando uma liberdade de conversar certas coisas. E ali do autoconhecimento que a gente falou, acho que o autoconhecimento ele te liberta de um relacionamento ruim, ele te liberta de você saber quem você é, ele te liberta de uma vida financeira frustrada. Então, você se conhecer, saber com clareza aonde você quer chegar, eu acho que isso tu encontra o teu propósito e faz toda a diferença na tua vida. Infelizmente, hoje a grande maioria das pessoas não tem noção do que é isso e aonde isso pode te levar. E é incrível, e é isso exatamente que você falou, a gente transmitir isso para as pessoas. Isso é tão gostoso, tipo assim, querer que a pessoa sinta o que você está sentindo. Isso é maravilhoso demais. Enfim. E tem a questão também, que muitas pessoas, o livro Segredos da Mente Milionária, ele, assim, foi um que deu um tapa nos dois lados da face, porque é questão de tu assumir a tua responsabilidade. Tu que tem que assumir a tua responsabilidade, a autorresponsabilidade. Esses tempos eu fui no mercado, aconteceu uma situação assim, e o mercado tinha uma certa parcela ali, né, de questão de que não informou corretamente o preço, mas eu também poderia ter visto. E na hora eu vou lá trocar. Só que eu parei e voltei, não. Porque eu também podia ter visto. Sim. Eu pensei, era pouco, era o justo o que eu estava pagando? Porque era aquele valor. Uhum. Eles colocaram no lugar errado, mas eu também vi errado. Sim. Então eu pensei assim, não, eu poderia trocar, eles me deram liberdade para trocar, mas eu pensei, não, eu vou pagar isso para aprender que eu sou responsável pelas minhas ações. Sim. Porque se eu ficar culpando todo mundo, tem coisas que fogem do nosso controle também. Né, tem coisas que não estão no nosso controle, mas como eu reajo em relação àquilo, o quanto aquilo afeta na minha vida, é responsabilidade minha. Sim. Né? É 90-10. 90%, 10% é o que acontece e 90% é a atitude que a gente toma através daquilo. Então, sim, a autorresponsabilidade é extremamente importante a gente entender, buscar, e o mundo seria muito melhor se todo mundo fosse autorresponsável, ou buscasse entender o que é isso, né? A gente teria talvez pelo menos mais empatia ou mais responsabilidade de certos atos com as pessoas. Isso. E agora eu fiquei muito curiosa. Tem alguma história, assim, marcante, claro, né, com cautela, de alguma cliente, assim, Sim. que tu gostaria de contar? Às vezes que deixou alguma lição para ti, Sim. algo... Porque muitas vezes as pessoas tocam a gente e deixam lições, assim, que às vezes chega até a doer, assim, de tão impactante. Sim. Tem clientes que, às vezes, eu ajo como um psicólogo, às vezes até como um coach, que eu começo a falar e eu pareço um papagaio. Como eu falei, dentro da liberdade que ela me dá e dentro sempre com muita cautela no que a gente vai falar. Eu nunca vou falar para uma cliente o que ela deve fazer, mas às vezes trazer uma clareza sobre a vida dela.
que às vezes é algo que ela não está enxergando. Eu atendo tantas pessoas com um potencial incrível que elas não enxergam isso. E eu tento trazer e mostrar isso para ela. Cara, se você soubesse o potencial que você tem, você estaria voando hoje, entende? E às vezes Eu me lembro. Lembra quando eu comecei a gravar stories, tu fazia mechas no meu cabelo? Eu nunca me esqueço disso. A gente até conversou essa semana sobre isso, tu mandou um áudio ali pra mim. E, desculpa te cortar, Sim, mas eu me lembrei disso agora. Eu tinha muita vergonha de pegar o celular e gravar. Gente, vocês hoje não imaginam isso. Mas eu tinha vergonha, sim. Eu tinha vergonha de me posicionar. Isso faz uns 3 anos, né? Eu lembro, Nanda, que meu apelido é Nanda. Nanda, tu consegue gravar, tu consegue fazer. Deu sempre, vamos tentar. Daí, cada vez que eu ia fazer mesh, eu tinha subido algum degrau, né? E pra mim, assim, quando eu pude convidar ele pra estar aqui comigo no podcast, eu fiquei, assim, muito orgulhosa, porque ele foi uma das pessoas que mais me incentivou a seguir em frente, a me posicionar, a fazer, sempre acreditou em mim. Então, assim, é uma forma de honrá-lo estar aqui, né? Que sempre acreditou em mim. E é isso, então eu sou prova viva, realmente, que não é só sobre quem está lá. Eu estive lá. Sim. E é exatamente isso. Então, às vezes, um pouquinho do que a gente fala, tem gente que consegue ter essa percepção, ou aquela sementinha que a gente planta. Eu acho que isso faz toda a diferença, talvez na vida da pessoa, talvez não naquele momento, talvez no momento lá na frente ela vai lembrar, caramba, o Diamond falou isso, olha que é verdade. Então, isso é o que me move hoje. Ali do que você perguntou, a história marcante. Tem uma que eu acho que seria talvez a mais marcante, porque tendo muitos clientes todo dia, as minhas conversas é quase sempre a mesma coisa com as clientes. Eu não sou bom de gravar nomes, mas às vezes é até incrível que eu tenho uma memória boa, que eu começo a conversar com a cliente e eu lembro das nossas conversas, às vezes que ela vem 1 ano, 6 meses, e elas mesmas falam assim, caramba, tu lembra do que a gente conversou? Eu digo, eu lembro. Mesmo passando um bom tempo. E tem uma cliente que ela fazia um pacote de escova comigo, então ela estava toda semana lá. E a gente criou bastante intimidade, assim, de um falar da vida do outro, entende? Eu compartilhava da minha vida, ela compartilhava da vida dela. E, como eu falei, não sou um coach, não sou um conselheiro ou um psicólogo. É uma troca. Isso com a cliente que a gente faz é uma troca. Ela me traz alguma coisa, eu trago alguma coisa, e a gente é num crescimento que a gente vai se ajudando. E do método CIS ali, eu prego bastante, que quem puder, faça, porque isso foi o que mais gerou um monte de chave ali e transformou a minha vida. E eu sempre indico para as clientes que me permitem, e essa cliente eu fui conversando e fui falando, e a gente falou muito sobre, às vezes, criação de filho, essas coisas assim. Apesar de eu não ter filho, eu tenho um certo conhecimento, e falo isso com muita cautela, as conversas com a cliente, e ela fez o método CIS, e ela seguiu fazendo as grades de cursos que tem lá do Paulo Vieira, e não faz muito tempo, não sei se foi esse ano ou final do ano passado, ela me mandou uma mensagem que para mim foi muito marcante e gratificante, e ela mandou uma mensagem mais ou menos assim, Diamond, muito obrigado, porque através de você eu conheci o método CIS, e eu mudei a minha vida, da minha família e das minhas próximas gerações. E isso para mim, eu fico assim até sem palavras. E daí eu penso assim, é sobre isso. Então, às vezes a gente está desanimado ou não está naqueles dias, mas quando tu consegue entregar uma palavra e tu tem um feedback de uma pessoa assim, cara, isso muda tudo. Então, daí tu tem um porquê. Diz assim, ó, é por isso que eu continuo fazendo isso, é por isso que porque às vezes a gente não vai conseguir mudar o mundo, não vai conseguir mudar a mentalidade de todas as pessoas. Isso é para quem quer, não é para todos, é para quem quer. E trazer essa palavra, assim, esse feedback dessa pessoa, para mim foi o ápice, assim. Então, isso foi uma das coisas que mais me marcou, pelo feedback dela mesmo. Que acaba mudando o destino de todo, como tu falou ali, de toda uma geração, né? Muda.
E muitas vezes podia ficar omisso, né? Não ter compartilhado nada e não, vou fazer aqui só o cabelo, ficar quietinho. Sim. Mas não, olha só, como a gente muitas vezes é usada como instrumento Perfeito. para falar. E assim, todos nós somos usados como instrumento. Tu ali na cadeira, né, fazendo cabelo. Eu ali na hora de fazer uma coloração, muitas vezes, não precisa nem às vezes fazer a consultoria completa. Eu gosto de, quando eu vou fazer a coloração também, tanto consultoria, mesmo a coloração, eu gosto de reservar um tempo para sentar com ela, para conversar, para alinhar a expectativa à realidade. E sempre tento tocar em algum ponto, sempre peço um direcionamento, assim, para que não seja apenas um atendimento externo, mas que consiga ressignificar algo lá dentro, porque todos nós temos, e a nossa imagem, ela vem muito disso, né? Sim. Então, somos instrumentos, mesmo que seja no salão, num atendimento, muitas vezes, num mercado. Quando tu entende teu propósito, tu entende que tu tá aqui para servir algo maior, que tu é instrumento, tu se permite ser usado, e olha só como tu floresce na vida das pessoas. Sim. É alguém que podia muitas vezes até depois ter falido um casamento, mas não, restaurou um casamento, né? Aprendeu a educar os filhos. Por quê? Pela atitude tua de, claro, com cuidado, com cautela, né? A gente não pode ser invasivo. Não. Só que o que acontece? As pessoas que vêm próximas da gente, geralmente são pessoas parecidas com a gente. Sim. Então, eu não sei se tu percebe uma facilidade, assim, de quase 90% das tuas clientes tu conseguir ter essa abertura. São poucas que são mais fechadas. Poucas. Porque poucas. elas já te procuram, porque aquela, né, eles chamam de, se eu não me engano, não sei se eu estou enganada, é ressonância, né? Que a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, a gente, né, vibra essa conexão, geralmente tu vai conseguir atrair clientes que tenham essa conexão mais forte para te conseguir moldar. E olha só, que é muito lindo as histórias, porque, olha só, de uma fuga tua lá atrás, que para te ver, o dom, ele persegue, esse teu propósito, né? Tu foi criado, né? A própria palavra fala, né? Que ele, né? Nos conhece, Deus do ventre da nossa mãe, antes disso, né? Então já era para ser isso. Provavelmente. E não adianta fugir, Sim. que ele vai se encontrar. Quis fugir lá do Rio Grande do Sul, que eu não queria trabalhar com cabelo. Parecia em Brusque, eu conto essa história para grande parte das clientes. Muita gente já conhece essa história. E é engraçado, porque a gente foge, às vezes, como falou, do nosso propósito, entende? Porque depois que eu entendi que não é só cabelo, mas demorou, porque vem de cidade pequena, do Rio Grande do Sul, que às vezes a mentalidade lá não expande, entende? Tu não consegue ver o mundo diferente, tu vive aquela cultura de lá. E a partir do momento que tu abre asas para voar, e eu acredito que quanto maior a cidade, mais mente aberta as pessoas são até para as mudanças, né? Isso pode fazer toda a diferença na tua vida. Sim. Ai, que lindo, Dai, muito linda a tua história. Eu já conheço ela, mas eu queria trazer aqui porque histórias inspiradoras, realmente elas precisam ser contadas, não pode ficar guardada numa caixinha, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui comigo. Eu que agradeço. E o Daimon, ele tentou fugir de um legado, mas está aqui contando a história dele, mas entendeu que nem toda fuga protege. Às vezes ela nos adia. Perfeito. E quando ele parou de resistir, algo lindo que todos estão aqui ouvindo aconteceu. Ele não só se reencontrou, como ele floresceu. E isso, eu digo assim, isso é só um começo, entende? Espero sim conseguir ir muito mais longe, tanto em ajudar pessoas como um melhor profissional, né? É isso que hoje eu busco para mim e para minha vida. E se você está vivendo um conflito com aquilo que é natural para você, esse episódio é um lembrete. Aceitar quem você é pode ser exatamente o que vai abrir suas maiores portas. Obrigada, Daimon, por nos lembrar que não existe dom desperdiçado, só é dom adiado. E se você nos ouviu aqui e se identificou, compartilha com alguém que também precisa voltar para si. E nunca se esqueça, você pode.